Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versos 36. Lucas capítulo 7, versos 36. Aleluia, Jesus. Que diz assim, nós vamos ler do 36 até o 50, tá? Vamos ler todo esse texto. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Versos 40. Jesus então disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre, respondeu Simão. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Qual deles vai amá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés, porém ela os lavou com as suas lágrimas e o enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei, ela porém não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, ela porém derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você então que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: que homem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vai em paz. Graças a Deus, Senhor. Pai santo, poderoso Deus, amado Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor da glória, por estar mais uma vez aqui compartilhando a tua palavra com a tua igreja, Senhor. E eu te peço em nome de Jesus que a tua misericórdia continue sendo derramada, Senhor da glória, em nossas vidas. Tu sabes, Senhor Deus, o quanto nós precisamos que o teu precioso Espírito Santo venha convencer os nossos corações das tuas verdades. Por isso eu te peço, Senhor da glória, fala comigo, fala, Pai querido, com os irmãos que estão aqui presentes e trabalhando. Fala com cada um que está assistindo esse vídeo neste momento. Que o teu Espírito venha alinhar a nossa vida com o teu propósito, com aquilo que o Senhor planejou para nós. A tua palavra diz que a tua vontade para nós é boa, é agradável, é perfeita, Deus. Abre o nosso entendimento, fazei com que os nossos olhos possam ver e entender quão boa e maravilhosa é a tua vontade para nós. Em nome do Senhor Jesus. E a igreja do Senhor Jesus diz: amém e amém. Glória ao Rei, Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Queridos, o tema dessa mensagem hoje é gratidão. Se fosse para dar um título para ela, eu daria gratidão. E nós vamos falar sobre isso hoje. Na verdade, nós vamos falar sobre 2 pontos. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar hoje, agora, é entendendo o amor.
se nós não entendermos o amor do Senhor para conosco, nós nunca vamos ser gratos verdadeiramente. Gratos verdadeiramente. Precisamos entender verdadeiramente quem somos. Precisamos entender quem somos. Queridos, o mal da humanidade é que nós achamos que somos pessoas boas, que somos merecedores de alguma coisa que Deus faz por nós. Mas, amados, a verdade é que nós não somos. O Senhor Deus, Ele nos amou porque Ele é bom. Certo jovem rico se encontrou com o Senhor Jesus. Ele estava à procura do Senhor Jesus, e quando o encontrou, ele disse: bom mestre. E Jesus falou para aquele jovem: bom, quem é bom nessa terra? Só um é bom, o nosso Pai, o nosso Deus. Jesus disse: ninguém é bom. E a verdade é essa, amado: ninguém é bom. Todos nós somos pecadores. Nós podemos achar que nós somos bons. Deixa eu dizer uma coisa para você. Certa vez eu fui ao presídio fazer um trabalho pastoral, e conversando com alguns detentos, homens que tinham praticado vários delitos, vários crimes de assassinatos, eles estavam ali contando para mim o que já tinham feito, e estavam querendo falar para mim o motivo por que tinham feito aquilo. Eles queriam dizer que fizeram aquilo porque tinham razão de fazer. Ou seja, eles não queriam assumir que estavam errados. Assim é a humanidade. Nós não queremos assumir que somos pecadores. Mas nós não temos, ou melhor, não podemos, queridos. E entenda uma coisa: se existe uma coisa maravilhosa que nós temos, é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela revela quem nós somos. Nós não podemos viver de acordo com aquilo que nós achamos que é, ou que somos. Porque a palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem. Nós nos enganamos. Nós queremos enxergar muitas vezes coisas que não existem. Por isso nós precisamos olhar para as Escrituras e ver o que ela diz a respeito de nós. E sabe o que ela diz? Olha, em Romanos, no capítulo 3, versos 23, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra do Senhor, Deus diz que todos pecaram, todos são pecadores. Sabe o que ela está dizendo? Que eu e você somos pecadores. E esses pecados, amados, que nós cometemos, eles nos condenam à morte eterna. Ah, não, pastor, eu acredito que quem realmente tem a condenação é aquele que matou, é aquele que roubou. Queridos, se nós olharmos a condenação que Adão e Eva teve, foi porque comeram um fruto. Eles apenas comeram um fruto que o Senhor falou que eles não deveriam comer. O pecado não está naquilo que nós fazemos em si, mas sim em desobedecer a palavra de Deus. Quando o Senhor Deus fala assim para nós não agirmos de tal forma, e nós agimos daquela forma, nós desobedecemos a Deus, e isso é um pecado que nos condena. E por isso toda a humanidade pecou. A palavra do nosso Senhor Deus diz: porque todos, quando diz todos, realmente, amados, ninguém fica de fora. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em 1 João capítulo 1, versos 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Presta atenção, nós não somos julgados pelo Senhor pelas nossas boas obras. Nós não somos julgados pelo Senhor por aquilo que nós fizemos de bom. Se nós cometemos algum pecado, e entenda que é isso que vai ser julgado na nossa vida. E a verdade é, amado, que todos nós já cometemos um pecado. Uma vez perguntou-se a certo irmão se ele acreditava no inferno. Ele disse: eu acredito que existe o inferno. E o evangelista falou assim: você acha que vai para o inferno ou vai para o céu?
Ele disse: pastor, eu não sei se eu vou para o céu ou para o inferno, mas eu acredito que quem vai para o inferno é aquelas pessoas que fazem coisas ruins, coisas muito ruins. E aquele evangelista falou assim para ele: você, quando era criança, na escola, por acaso você já pegou escondido ali algum lápis, alguma caneta dos seus amigos? Ele disse: já, todo mundo já fez isso. Isso é uma coisa normal de acontecer quando a gente é criança. A gente faz essas coisas, mas é apenas um lápis, é apenas uma caneta. Eu não acredito que alguém que pega um lápis ou uma caneta, né, vai ser condenado por causa disso. Aquele evangelista falou assim: e se alguém roubar um caminhão de lápis? Ele sai já é demais, né, pastor? Aí é um caminhão de lápis. Ele disse: se alguém roubar uma caixa de lápis? Ele disse: uma caixa de lápis já é um bocado de coisa, é uma caixa de lápis. Ele disse: então me diga, quando é que a pessoa, ela começa a ser um ladrão? Com quantos lápis ela começa a ser um ladrão? Com quantos lápis que ela afana, rouba, ela começa a ser um ladrão? A verdade, querido, é que para Deus não existe pecado pequeno nem pecado grande. Para Deus tudo é pecado. E se a gente desobedece ao Senhor, a gente é condenado. Isso nos condena. É por isso que toda a humanidade, amada, está condenada a viver a eternidade longe do Senhor, longe de Deus. Se não é Jesus, esse é sim o destino da humanidade. Mas olha o que diz em Romanos capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte, e todos nós pecamos, como nós vimos, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então essa é a nossa condição. Todo ser humano, amado, ele é pecador, e o seu pecado o condena à morte eterna, o condena ao inferno. Essa é a verdade. Mas o dom gratuito de Deus, o dom de Deus, o dom é algo que tem na pessoa. Então existe um dom na pessoa de Deus, um amor nele que nos salva. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, por Cristo Jesus nosso Senhor, nós somos salvos. Uma vez meu pai na fé, o pastor Lúcio, ele foi a uma filha de uma irmã lá da igreja, 28 anos, estava com câncer. E ela fez o tratamento e passou uns dias em casa. O pastor Lúcio foi lá conversar com ela e falar do evangelho, e falando que todos nós éramos pecadores, e era necessário que nós viemos nos arrepender dos nossos pecados e receber o Senhor Jesus como nosso Salvador, para que nós venhamos ser salvos. E ela olhava para o pastor e falava assim: mas pastor, eu não consigo me arrepender, porque eu não vejo o pecado em mim, sabe? Eu acho que essas coisas é para quem é mau, essas coisas é para quem é ruim. E o pastor Lúcio falou assim para ela: minha filha, se você acha que você é uma pessoa boa, então você acredita que Jesus Cristo veio, morreu naquela cruz para lhe salvar em vão? Que Jesus Cristo veio para essa terra sem necessidade, morreu daquela forma sem necessidade? Ele morreu por você em vão? E ela pensou e disse: aí não, se Jesus Cristo veio e morreu para me salvar, é porque alguma coisa tem em mim que era necessário ser salva. E graças a Deus, amado, graças a Deus ela entendeu, porque essa palavra começou a gerar fé e entendimento nela. Naquele dia, aquela jovem ainda
se arrependeu e entregou a vida a Jesus, graças a Deus, que ela entendeu que ela era uma pecadora sim, que era necessário ela receber aquele que veio, que morreu uma morte terrível para salvá-la, e ela recebeu ao Senhor Jesus. Poucos dias depois ela faleceu, mas ela faleceu com Cristo. Ela entendeu. Nós precisamos entender, amados, quem nós somos. Quem nós somos? Nós somos pessoas pecadoras que depende do Senhor Jesus Cristo para que nós venhamos ser salvos. Nós precisamos entender isso. Bom, no texto que nós lemos, a palavra fala que Jesus Cristo, ele foi convidado por um fariseu para jantar na casa dele. E quando Jesus se senta lá e está jantando, chega uma mulher pecadora, uma mulher que é conhecida na comunidade a qual Jesus estava, que ela era pecadora. E ela vem e por trás chega por baixo, aos pés do Senhor Jesus, e chorando com as suas lágrimas, ela começa a lavar os pés do Senhor Jesus e a enxugar os pés do Senhor Jesus com seus cabelos. E ela começa a beijar os pés de Jesus. E ela trouxe um vaso de alabastro de perfume, e ela unge os pés do Senhor Jesus com aquele perfume. E ela está fazendo aquele trabalho, e chorando, e ali fazendo aquele trabalho. E o fariseu Simão, que está ali próximo, fala assim, ele pensa, o texto diz que ele pensa assim: se esse fosse realmente um profeta, se ele realmente fosse um homem de Deus, ele sabia quem essa mulher é. O texto diz assim, versos 39 do capítulo 7 de Lucas: quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. Ela é uma pecadora. Se ele soubesse, ele não deixava ela tocá-lo, porque ela é uma pecadora. E Jesus, o mestre de todos os mestres, pega essa deixa de Simão e começa a falar assim: Simão, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Existia 2 homens que devia dinheiro a um homem que costumava emprestar dinheiro. Um devia, no texto diz, 50 moedas. Outro devia 500 moedas de prata. Algumas traduções diz denário. Denário, amado, é um dia de serviço. Ele diz, um devia 50 dias de serviço, o valor de 50 dias de serviço. E o outro devia o valor de 500 dias de serviço àquele credor. Só que nenhum dos dois tinha como pagar, eles não tinham como pagar. Então o credor chamou os dois e falou assim: olha, as dívidas de vocês estão quitadas, está perdoado, vocês dois não me devem mais nada. E Jesus fala assim: Simão, me diz uma coisa, qual dos dois amou mais aquele homem? Qual dos dois amou mais aquele homem? E Simão fala: eu acredito, meu mestre, que foi aquele que mais devia. O que devia 500 dias de trabalho foi o que mais amou o seu Senhor. E o Senhor Jesus fala assim: tu falou perfeitamente. Você falou perfeitamente. É justamente isso. É justamente isso. Aquele que mais amou foi aquele que mais foi perdoado. Aquele que mais amou foi aquele que mais foi perdoado. Deixa eu te falar uma coisa, Simão. Eu cheguei aqui na sua casa e você não lavou os meus pés, Simão. Essa mulher, desde quando chegou, está chorando e com as suas lágrimas está lavando os meus pés e com seus cabelos está enxugando. Você não me deu ósculo, você não me deu beijo na face, e ela não para de beijar os meus pés.
Você não ungiu, Simão, a minha cabeça com óleo. E ela está ungindo com perfume os meus pés. Por isso eu digo para você, Simão, que aquele que muito ama, muito lhe foi perdoado. Aquele que pouco ama, pouco lhe foi perdoado. E essa palavra, amados, tem algo maravilhoso para nós. Porque quem mais amou o Senhor Jesus nessa situação foi aquela mulher. Tinha duas pessoas, Simão e a pecadora. E a pecadora, o nome dela não está nem, pelo menos aqui, não está nem exposto. Ela é chamada de pecadora. Uma mulher que tinha má fama. Uma mulher que tinha uma fama. Ela está ali diante do Senhor Jesus Cristo e estava Simão. Aquela mulher estava ali ajoelhada, fazendo o que o texto diz que ela estava fazendo. Eu imagino Simão sentado olhando para o Senhor Jesus e ouvindo tudo aquilo que Jesus estava falando. Simão, que se achava alguém digno, alguém que era bom, e aquela mulher que reconhecia que era uma pecadora. E Jesus fala assim para Simão: Simão, ó, ela está fazendo isso porque ela reconhece que ela é pecadora. Você não fez nada porque você não reconhece que você é um pecador. E nós precisamos entender isso, queridos. Muitas vezes a gente não entende quem realmente nós somos. Presta atenção. Nós precisamos parar e pensar: quem eu sou? Eu sou aquela mulher que é uma pecadora? Eu sou como aquela mulher? Ou eu sou como Simão? Sabe o que a palavra diz lá em Apocalipse capítulo 3, verso 17? O Senhor Deus, Ele mandou essa palavra para a igreja de Laodiceia. Só o verso 17 diz assim: como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, e pobre, e cego, e nu. A igreja de Laodiceia achava que era top. E olha que é para a igreja, viu, amados? A igreja de Laodiceia se achava que era top. O verdadeiro Simão. E o Senhor falou assim: você não está entendendo. Você não é isso tudo. Na verdade, você é. Você é uma desgraçada, miserável, pobre, cega e nu. Essa é a sua situação. Talvez Simão não entendeu a situação que ele estava, mas a mulher pecadora entendeu. Ela era realmente isso. E ela entendeu que Jesus Cristo a salvava dessa condição. Então nós não podemos ser gratos se nós não entendermos o amor do Senhor por nós. Nós nunca vamos amar ao Senhor verdadeiramente se nós não entendermos quem nós somos e da onde o Senhor Deus nos tira. Essa é a nossa condição. Eu sei, querido, que a gente não quer ser assim. A gente quer ser bom, a gente quer ser correto, mas faça uma análise do seu coração. Nós precisamos analisar a nossa vida. Nós precisamos parar e pensar e olhar para nós quem nós somos, meu amado. Porque nós podemos estar pensando que somos, existe muito isso. Pessoas que se vestem de uma santidade, mas por dentro são sepulcros caiados. Existem muitas pessoas vivendo como os fariseus viviam, que precisavam se converter, que precisavam entender que eram pecadores, mas porque se vestiam de uma santidade, porque muitas vezes andavam com uma Bíblia, porque muitas vezes, amados, eles pareciam uns crentes, pareciam cristãos, pareciam homens santos, não se dobrava a palavra do Senhor, na frente das pessoas, até chamava Jesus para jantar com eles, mas quando o Senhor Jesus saía dizendo: olha, esse come com os pecadores, fica reclamando do pregador da palavra, fica reclamando
do tipo do culto, do tipo da pregação, do tipo... Tem gente que está reclamando da palavra de Deus. Esses dias eu vi o absurdo de um jovem pregador, mas que tem, amado, um número muito grande de seguidores nas suas redes sociais, e ele falando da veracidade da palavra de Deus, dizendo que Jesus Cristo pode sim se comunicar conosco diretamente e não precisa da palavra. Isso é um absurdo. É um absurdo. Imagina, todo mundo deixando a palavra e comunicando com o Senhor Jesus diretamente. Nós precisamos entender que nós somos pessoas que necessitam do Senhor. Essa é a nossa posição. Só assim, se nós não entendermos quem nós somos, amados, nós não podemos ser gratos ao Senhor. Que é o segundo ponto, para a gente poder amarrar e terminar o culto. Que diz assim, quem muito é perdoado, muito ama. Quem muito é perdoado, muito ama. Por isso eu te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados. Jesus está falando para aquela mulher que estava ali nos seus pés. Seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Presta atenção, igreja. O indicador que eu entendi quem eu sou em Cristo Jesus é o meu amor por Ele. O indicador que eu entendi quem eu sou, o miserável homem que eu sou, e Ele me salvou, é o meu amor por Ele. Porque Jesus fala assim, lhes são perdoados os pecados, porque muito amou. Ela amou ao Senhor muito, porque ela entendeu. Ela entendeu que foi perdoada, por isso amou ao Senhor, está me entendendo? Ela entendeu quem era ela, quão miserável ela era, quão pecadora ela era, e porque ela entendeu isso, ela amou ao Senhor. Aí o Senhor fala assim, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Quem não entendeu o que Jesus Cristo fez na sua vida, ama pouco ao Senhor. Jesus está falando assim, Simão, olha, você não lavou os meus pés, não me ungiu, não me beijou, porque você não me amou, porque você não entende quem você é e o que eu fiz por você. Ela está fazendo isso porque ela sabe quem ela é e o que eu fiz por ela. O nosso amor para Deus só vai acontecer quando nós entendermos quem nós somos. E a minha oração, amados, sinceramente nessa noite, é para que Deus venha abrir o nosso entendimento, para que nós venhamos entender que não somos dignos de nada. Nós somos pessoas, amados, pecadoras. A natureza do ser humano é ruim, o coração do ser humano é ruim. E se não fosse o amor do Pai, se não fosse a obediência de Jesus, o amor de Jesus Cristo, nós estávamos perdidos. O indicador de que nós entendemos o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós é o amor, tá? E ninguém pode amar sem entender isso, quem nós éramos e o que Ele fez por nós. Agora entenda uma coisa, meu amado, amar é servir. Jesus estava falando exatamente isso. Simão, eu entrei aqui, você não me serviu, Simão. Você não me serviu, você não me amou. Mas ela que entendeu como eu a salvei, não parou de me amar, está me amando até agora. Amar é servir ao Senhor. Presta atenção, queridos. Veja com quem você se identifica, isso é muito importante. E em nome de Jesus Cristo, se por acaso você se identifica com Simão, hoje é dia de você orar ao Senhor e pedir para que Ele te ajude a mudar de posição. Que Ele abra o seu entendimento, para que você venha amar ao Senhor com todo o seu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, todas as vezes que nós fazemos alguma coisa para o Senhor, pensando em receber alguma bênção, nós estamos fazendo exatamente o que Simão faz. Todas as vezes que nós vamos trabalhar para Deus, forçadamente,
Nós estamos fazendo exatamente o que Simão faz. Todas as vezes que nós abrimos a nossa boca para reclamar de alguma coisa, porque nós não entendemos ainda, e estamos fazendo aquilo que Simão faz. Muitas vezes nós estamos nos portando como um verdadeiro fariseu. Presta atenção. Se o Senhor Jesus Cristo falasse para Simão: Simão, por favor, saia daqui, abra uma célula e vá pregar o Evangelho. O que você acha que Simão diria? Eu vou ganhar o que com isso, Senhor? Simão poderia dizer: não, eu vou porque o Senhor vai salvar a minha esposa, o Senhor vai converter a minha esposa, o Senhor vai mudar a minha família, o Senhor vai mudar a minha casa, o Senhor vai me abençoar, o Senhor vai abençoar o meu trabalho, as minhas finanças. Eu vou porque o Senhor vai abrir as portas dos céus e vai derramar bênção sem medida sobre a minha vida. Por isso eu vou servir ao Senhor. Agora imagina, aquela mulher que estava ali nos pés do Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor dissesse assim para aquela mulher: minha filha, levanta, por favor. Por favor, vá, abra uma célula e vá pregar o meu Evangelho. O que aquela mulher faria? Aquela mulher estava ali se achando privilegiada em estar beijando os pés do Senhor Jesus. Para ela sair e anunciar o Evangelho do Senhor seria o maior privilégio da vida dela. Mesmo que ela fosse apedrejada, mesmo que ela fosse xingada, ela iria fazer não pelo que ela iria ganhar, mas pelo que ela já ganhou. Por quê? Porque ela entendeu quem ela era e o que Jesus fez por ela. É por isso que o Senhor Jesus diz assim: vá, a tua fé te salvou, os teus pecados estão perdoados. Porque ela entendeu e se entregou ao Senhor Jesus. Amém, queridos? Nossos olhos venham se abrir, que nós venhamos entender que nós somos o Senhor Jesus. Nós, amados, servimos ao Senhor Jesus Cristo, não é pelo que o Senhor Jesus Cristo vai nos dar, não é pelo que o Senhor Jesus vai fazer na minha casa e na minha família, mas é pelo que Ele já fez na cruz do Calvário. Eu era um condenado a viver a eternidade no inferno, e Jesus foi lá e interviu naquela situação e me salvou. E a minha vida agora é dele, é para ele e para fazer a vontade dele. Independentemente do que vai acontecer comigo, amados, eu creio que o Senhor vai me abençoar, eu creio que Ele vai cuidar de mim, mas mesmo que o Senhor Jesus não fizesse mais nada na minha vida, daqui até a minha morte, o mínimo que poderia fazer é fazer a vontade dEle. O mínimo que eu poderia fazer é fazer a vontade do meu Senhor. Você está feliz ainda? Amém? 1 João 3,16. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça. Agora o que diz 1 João 3,16: conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Ele deu a vida dele por nós, Ele nos amou, e agora eu vou amar Ele, dando a minha vida pelos irmãos, porque é isso que Ele quer que nós façamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, perdoem-nos pelo espaço sem som, mas eu, em nome de Jesus Cristo, oro a Deus para que você possa ter recebido essa mensagem, que é necessário que nós venhamos entender quem nós somos, para que nós venhamos ter uma vida verdadeira de gratidão ao nosso Deus, porque Ele nos tirou, amado, de um buraco que ninguém poderia nos tirar. Ele nos tirou de uma condição que ninguém poderia nos tirar. Em nome de Jesus Cristo, eu quero orar pela sua vida, quero orar por você. Primeiro eu quero orar por você que talvez ainda não tenha entendido isso até hoje, mas hoje o Espírito Santo pode ter falado ao seu coração, e você quer entregar sua vida para Jesus. Você quer sim receber a salvação desse Deus maravilhoso.
E somente através dele, amado, nós, como vimos, nós somos pecadores condenados à eternidade no inferno. E somente o Senhor Jesus pode nos tirar dessa condição. E Ele está disponível para você neste momento. Se você deseja entregar a sua vida para Jesus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, digita aí, eu aceito. Vai ser colocado um QR Code, e você pode sim entrar nesse contato com a igreja, e nós vamos ter o maior prazer do mundo de poder falar com você, de poder estar perto de você. Nós não queremos que você fique sozinho, que ande sozinho, mas nós queremos que você faça parte dessa família, a família do Senhor Jesus. Se tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus, eu te peço, faz isso. Se você deixou o Senhor Jesus Cristo e quer se reconciliar, quer voltar, coloca aí, eu aceito. E também em nome de Jesus, entra aí nesse código, nesse link, se cadastra lá, deixa o seu contato para que a gente possa conversar com você. Há um lugar para você na mesa do Pai. Ele olha para você, independentemente, amado, do seu pecado, independentemente do que você fez, Ele te ama e Ele perdoa os seus pecados. Ele perdoa os nossos pecados. Vem para Cristo, vem para Jesus. Vem, Ele te ama, Ele te deseja. E você, igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero nesse momento falar para você que nós precisamos fazer uma avaliação na nossa vida de quem nós somos, de como era a nossa situação. Para pensar, se não fosse Jesus na sua vida, onde você estaria hoje? Se não fosse Jesus hoje, domingo, aonde você estaria? Talvez mesmo em meio a essa quarentena, você estaria por aí perdidão nessa vida. Mas olha o que Jesus fez por você. Olha de onde Ele te tirou. E você não faz ideia do que Ele tem preparado para você na eternidade. Em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, eu oro a Ti e peço que Tu venha abrir os olhos da Tua igreja. Venha abrir os nossos olhos, o nosso entendimento, para que nós venhamos estar cada dia mais convictos de onde o Senhor nos tirou e para onde o Senhor nos leva. Em nome de Jesus. E assim, Pai Santo, o Senhor Jesus possa olhar para nós e dizer: você muito me amou, os teus pecados estão perdoados. Você entendeu os teus muitos pecados e por isso você muito me ama. Senhor Deus, e que nós venhamos entender, Pai querido, que amar ao Senhor é servir ao Senhor, é entregar nossa vida no Teu altar, é fazer a Tua vontade nessa terra, Pai Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, Deus da glória, abre o entendimento da Tua igreja, que nós venhamos sim, Pai querido, reconhecer quão miserável nós somos, pobres, cegos, nus, e que o Senhor nos salva dessa situação. E se hoje estamos aqui, Pai querido, é por Tua graça, por Tua glória, por Tua misericórdia, pelo Teu amor. E o Senhor tem algo maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso para nós na eternidade, um céu preparado para a nossa vida. E o mínimo, Pai querido, que nós podemos fazer é nos dobrar e beijar os Teus pés. Beijar os Teus pés, te servir, Senhor Deus, é um privilégio para nós. Te servir, Pai Santo, é um privilégio para nós, sem negociação. Sem negociação. Eu vou te servir se o Senhor fizer. Eu vou estar na Tua igreja se o Senhor me abençoar. Se o Senhor não fizer, eu não vou te deixar. Eu vou sair em nome de Jesus Cristo. Quebra esse coração farisaico. Quebra, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, esse entendimento mundano, em nome de Jesus. A Tua palavra diz que o nosso Pai, Ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Adorar o Senhor, Deus da glória, é te responder de acordo com aquilo que nós entendemos que o Senhor fez na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, para que nós venhamos ver e entender quem nós éramos e de onde o Senhor nos tirou. E assim, Pai, nós venhamos gastar a nossa vida no Teu altar, te amando, te adorando, te servindo, fazendo tudo aquilo que é a Tua vontade, em nome de Jesus.